Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Nosso estudo de domingo, o Evangelho de João, hoje, capítulo 18, especificadamente, vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. E lembrando aos irmãos também que eu não vou ficar falando capítulo 8 toda hora, que é um estudo específico. Vamos começar? Versículo 1, 2 e 3 dizem assim: Tendo Jesus dito isto, ou seja, João 14, João 15, João 16, né? João 17, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, que Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Muita gente não sabe dessa informação do versículo 2. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Realmente, andar de noite na época era muito complicado e tinham que estar armados, né? Versículo 4 a 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Interessante, né? A autoridade que Deus deu para Jesus naquele momento estava no ápice. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai e estes. Né? Salvou os discípulos naquele momento, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. É interessante que quando a pessoa diz que o Antigo Testamento foi abolido, ele não pode dizer que Jesus é o Messias, porque toda a profecia de Cristo está no Antigo Testamento. Tudo aponta para Cristo. Então não posso falar que foi abolido, que não é mais para usar. Não, é usado para estudo, né? As profecias, tem muita profecia, tem Isaías falar sobre também um pouco do tempo do fim, e tem muito ensinamento de Deus que é válido. Precisamos tomar certo cuidado, essa cautela. 10 a 12. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Mal. Pedro sempre foi o esquentado, né? Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? O que Jesus estava dizendo? Pedro, eu tenho que cumprir minha missão, Pedro. Por favor, guarda a espada. Não se empolgue. Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Olha só como tinha gente, né? 13 a 15 dizem assim: E o conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. É interessante, né? Como ele tem essa ideia totalmente para se proteger. Ele, além de ter entregado Jesus por inveja, por falsa acusação, ele estava tentando proteger o seu cargo. Né? E hoje, infelizmente, muitos líderes protegem seu cargo fazendo coisas terríveis, né? Vendo os escândalos que aparecem aí. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Muitos acreditam que é o próprio João. 6 a 18, 16 a 18. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. A Bíblia não entra muito em detalhe como é que ele conhece, tá? João. Na Bíblia, pelo menos eu nunca encontrei. Se tiver na Bíblia dizendo, eu nunca percebi. Mas até onde eu sei, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, não conheço essa porquê dessa intimidade. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos da doutrina. 20. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto.
começaram a perguntar sobre Jesus, qual era a doutrina dele, como ele pregava, ou seja, a preocupação dos fariseus é que Jesus estava pregando uma doutrina que eles não conheciam. Então, qual é a perseguição daqueles que pregam a Bíblia? A real mensagem que aqueles que são estudados não conhecem. É a mesma. Nada de novo debaixo dos céus, né? 21. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu vos tenho dito. Né? O que Jesus estava dizendo? Pergunta às testemunhas. Se eu disse alguma coisa que você não conhece, ou uma coisa que feriu o princípio da lei, uma coisa que feriu a palavra de Deus. 22 a 24. E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? O que o poder de um cargo não faz com alguém, né? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E, se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Ficou sem resposta. 25 a 27. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Algumas pessoas, vou um parêntese aqui, algumas pessoas acreditam que esse galo seria uma corneta de troca de guarda dos turnos dos romanos. Eu nunca pesquisei a veracidade disso, só uma informação a mais. Porque dizem, né, segundo alguns estudiosos, que o judeu considera o galo um animal imundo, porque ele cisca. Então ele não estaria naquele momento ali. É o que dizem alguns estudiosos, né? Só um parênteses aos irmãos. 28 a 30. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Jesus faz a Santa Ceia com os apóstolos, tem um pôr do sol, começa a Páscoa. Aí ele fica a noite toda e de manhã cedo que ele chega aqui. Interessante, né? Então Pilatos saiu para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra esse homem? Respondeu e disseram: Se este não fosse malfeitor, não te entregaria. Não tem acusação. Não é simples. Você só entregou porque sabe que ele é malfeitor. É, cara. Os falsos acusadores são assim. Não tem. Eles ficam inventando lorota. 31 a 33. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai a vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Mas mandar matar é outra história. 32. Eu não gosto de ler parênteses, mas vamos entender. Aqui é uma explicação, né? Para que se cumprisse a palavra de Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, né? De que morte ele havia de morrer. 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? É interessante esse diálogo. 34. Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou te disseram outros de mim? O que Jesus está dizendo? Tu está dizendo porque tu sabe ou porque falaram? Da tua convicção pessoal, né? 35. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O que Pilatos falou? Eu não sou judeu. Te entregaram. Foi que tu aprontou. 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que informação interessante, que muita gente deixa despercebido. Eu não sou rei desse mundo, porque se eu fosse, meus apóstolos nunca iam deixar que eu fosse preso. Muito interessante isso aqui. Ou entregue aos judeus, né? 37 a 39. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É interessante isso aqui. Eu sou rei, né? Para isso eu nasci, mas não é desse mundo que eu sou rei. 38. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho dele crime algum. Pilatos pergunta o que é a verdade, mas não
deu a chance de Jesus fazer a explicação. Eu fico assim pensando nesse momento, né? Refletindo sobre isso. Muitas vezes temos a chance de saber a verdade e muitos imitam Pilatos. Não querem ouvir, só saem e se afastam. E Pilatos não tem nada de errado com ele, não. Pilatos era acostumado a interrogar. Ele não era um principiante. Então Pilatos olhou, isso aí não tem nada, ele não é ameaça. A preocupação de Pilatos aqui era uma ameaça real. Jesus não era ameaça. Não tem nada. 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quer pois que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Antes de encerrarmos, é interessante nós pensarmos que alguns estudiosos acreditam que Barrabás não era um salteador qualquer, ele era tipo um revolucionário. Alguns entendem dessa maneira, tá? E uma vez que eu vi um vídeo, eu achei muito interessante essa cosmovisão, que ele falou assim: para Pilatos era muito melhor falar com um do que com um grupo de fariseus e saduceus. Se fosse pensar na ideia de liderança. É interessante trazer essas observações a mais para os irmãos. Meus irmãos, que Deus abençoe. Um ósculo santo. Até nosso próximo encontro.